Esse agradável idílio doméstico, com suas deliciosas promiscuidades, terminou com o reaparecimento de Robert Vaughan, o terrível anjo das estradas. Catherine ausentou-se por 3 dias, participando de uma conferência de empresas aéreas em Paris. Por curiosidade, levei Ellen às corridas de Stock Car no estádio de Northolt. Vários dos motoristas, dublês que trabalhavam no filme de Elizabeth Taylor, em Shepperton, resolveram oferecer um espetáculo de Hell Driving. Os ingressos que sobraram foram distribuídos no estúdio e até em meu escritório. Como desaprovava minha ligação com a viúva do homem que eu matara, Renata me deu 2 ingressos, presumivelmente como um gesto irônico. Ellen e eu sentamos juntos na arquibancada meio vazia, esperando enquanto uma sucessão de sedãs despojados dava voltas pela pista. Uma multidão entediada acompanhava a corrida do perímetro do campo de futebol adaptado. A voz do locutor trovejava por cima de nossas cabeças. Ao final de cada disputa, as esposas dos pilotos aplaudiam sem muito ânimo. Ellen estava sentada bem perto de mim, o braço em torno da minha cintura, o rosto em meu ombro. Contraí as feições pelo contínuo rugido dos silenciosos com defeito. É estranho. Pensei que tudo isso seria muito mais popular. A coisa real está disponível de graça. Apontei para o programa em papel amarelo. Isso deve ser mais interessante. A reconstituição de um acidente rodoviário espetacular. A pista foi desocupada e os postes dispostos nos contornos de um cruzamento rodoviário. Por baixo de nós, nos boxes, o corpo enorme e manchado de óleo de um homem, num blusão prateado, estava sendo ajustado no banco do motorista de um carro sem portas. Os cabelos compridos, pintados de louro, estavam presos atrás da cabeça com um pano vermelho. O rosto duro e pálido tinha a expressão faminta de um artista de circo desempregado. Reconheci-o como um dos dublês do estúdio, um antigo piloto de corridas chamado Seagrave. 5 carros deveriam participar da reprodução do acidente, um múltiplo engavetamento em que 7 pessoas haviam morrido, na North Circular Road, no verão anterior. Enquanto eles seguiam para suas posições no campo, o locutor começou a atiçar o interesse da audiência. Os fragmentos amplificados de seus comentários reverberavam pela arquibancada vazia como se tentassem escapar. Apontei para um cinegrafista alto, num blusão de combate, que pairava junto ao carro de Seagrave, gritando-lhe instruções por cima do barulho do motor, através do espaço do para-brisa que faltava. Vaughan, de novo, ele falou com você no hospital. É um fotógrafo? De um tipo especial. Pensei que fazia alguma pesquisa sobre acidentes. Queria saber todos os detalhes concebíveis sobre a batida. O atual papel de Vaughan no espetáculo parecia o de um diretor de cinema, como se Seagrave fosse seu astro, um desconhecido que faria a reputação de Vaughan. Ele se apoiava na coluna do para-brisa, concentrado, descrevendo com gestos agressivos alguma nova coreografia de violenta colisão. Seagrave recostava-se no banco, fumando um cigarro de haxixe que Vaughan segurava para ele, enquanto ajustava as correias e o ângulo da coluna de direção. Os cabelos louros pintados ofereciam o principal foco de atenção no estádio. Soubemos pelo locutor que Seagrave guiaria o carro-alvo, que seria projetado por um caminhão derrapando na frente de 4 veículos em direção contrária. Em determinado momento, Vaughan deixou e subiu correndo a arquibancada para a cabine do locutor, por trás de nós. Seguiu-se um breve silêncio, depois do qual fomos informados, em tom de triunfo, que Seagrave pedira a seu grande amigo para guiar o caminhão derrapado. Essa informação dramática não excitou os espectadores, mas Vaughan parecia satisfeito. A boca dura, com os lábios cheios de cicatrizes,
se entreabria num sorriso singular enquanto descia a arquibancada. Ao ver Ellen Hamilton e eu juntos, ele acenou para nós como se fôssemos antigos aficionados daqueles mórbidos espetáculos na arena. 20 minutos mais tarde, sentei em meu carro, por trás do Lincoln de Vaughan, enquanto Seagrave, com uma concussão, era carregado pelo estacionamento. A reconstituição do acidente foi um fracasso. Atingido pelo caminhão derrapando, o carro de Seagrave ficara preso no paralama dianteiro, como um toureiro míope correndo direto para os chifres do touro. O caminhão arrastara-o por 50 metros. Antes de fazê-lo bater contra um dos sedãs que vinha em sentido contrário, a colisão violenta, sem qualquer proteção, fizera com que todos se levantassem, inclusive Ellen e eu. Vaughan foi o único que permaneceu inabalável. Enquanto os motoristas atordoados saíam de seus carros e retiravam Seagrave das ferragens, Vaughan atravessou apressado a arena, fazendo um sinal peremptório para Ellen Hamilton. Fui atrás, mas Vaughan ignorou-me, conduzindo Ellen para o meio da multidão de mecânicos e curiosos. Embora Seagrave fosse capaz de andar, limpando as mãos oleosas na calça do macacão prateado e tateando pelo ar à sua frente, Vaughan persuadiu Ellen a acompanhá-los até o Hospital Geral de Northolt. Depois que partimos, descobri que tinha alguma dificuldade para seguir o carro de Vaughan, o Lincoln empoeirado, com um farolete montado na traseira. Com Seagrave arreado ao lado de Ellen no banco traseiro, Vaughan guiava a toda velocidade pelo ar noturno, um cotovelo em cima da porta, batendo com a mão no teto. Adivinhei que, à sua maneira improvisada, ele me testava, a fim de verificar se podia me deixar para trás. Parou num sinal de trânsito vermelho, observou minha aproximação pelo espelho retrovisor, depois acelerou ainda no sinal amarelo. Na pista superior do Northolt, ele acelerou muito acima do limite de velocidade, ultrapassando um carro da polícia pelo lado errado. O motorista piscou os faróis, só hesitando quando viu o pano vermelho como uma mancha de sangue sobre os cabelos de Seagrave e meus faróis piscando por trás. Deixamos a pista superior e seguimos por uma estrada de concreto a West Northolt, um subúrbio residencial do aeroporto. As casas de um andar eram construídas no meio de pequenos jardins separadas por cercas de arame. A área era habitada por alguns funcionários de empresas aéreas, manobreiros de estacionamentos, garçonetes e ex-aeromoças. Muitos trabalhavam em horários noturnos, dormiram durante a tarde e por isso havia muitas janelas fechadas com cortinas enquanto percorríamos as ruas vazias. Chegamos ao hospital. Vaughan ignorou o estacionamento de visitantes, passou direto pela entrada de emergência e foi parar numa das vagas reservadas aos médicos. Saltou e fez sinal para que Ellen saísse também. Seagrave, alisando os cabelos louros, deixou o banco traseiro com evidente relutância. Ainda não recuperara o senso de equilíbrio e teve de encostar o corpo imenso na coluna do para-brisa. Examinei seus olhos desfocados e a cabeça machucada e tive a certeza de que esta era apenas a última de uma longa série de concussões anteriores. Ele cuspiu nas mãos sujas de óleo enquanto Vaughan segurava sua cabeça. Depois apoiou-se no braço de Vaughan e cambaleou atrás de Ellen, indo em direção à entrada de emergência. Ficamos esperando que eles voltassem. Vaughan sentou no capô do seu carro, no escuro, uma coxa cortando o facho do farol aceso. Levantou-se, irrequieto, deu uma volta pelo carro, cabeça erguida acima dos olhares dos visitantes noturnos, a caminho de suas enfermarias. Observei o de meu carro estacionado ao lado, percebi que, mesmo agora, Vaughan dramatizava, em benefício daqueles transeuntes anônimos, mantendo sua posição iluminada, como se esperasse que câmeras de televisão invisíveis o focalizassem. O ator frustrado era evidente em todos seus movimentos impulsivos, antecipando de uma maneira irritante minhas reações a ele. Ele foi até a traseira do carro, com passos ágeis.
em seu tênis branco e abriu a mala. Perturbado pelo reflexo de seus faróis nas portas de vidro do departamento de fisioterapia, ali na frente, saltei do meu carro e fui observar Vaughan procurar as câmeras e equipamentos de flash na mala. Ele escolheu uma filmadora que tinha um cabo de pistola, fechou a mala e sentou ao volante. Uma perna estendida numa pose descontraída no asfalto preto. Abriu a porta de passageiro. Senta aqui, bala. Vão demorar mais do que a garota Hamilton imagina. Sentei ao seu lado, no banco dianteiro do Lincoln. Ele espiou pelo visor da câmera, fixando a entrada da emergência. Havia uma pilha de fotografias de veículos acidentados sobre a sujeira no chão. O que mais me desconcertava em Vaughan era a estranha posição de suas coxas e quadris, quase como se tentasse forçar a genitália através do painel do carro. Observei suas coxas se contraindo enquanto ele olhava pela câmera, as nádegas se juntando. Sem pensar, senti a súbita tentação de me inclinar e pegar seu pênis, conduzir sua cabeça para os mostradores luminosos. Visualizei a perna forte de Vaughan calcando o acelerador. As gotas de seu sêmen cobririam os intervalos estilizados do velocímetro, o ponteiro subindo à medida que aumentávamos a velocidade pela curva de concreto. Eu manteria contato com Vaughan desde essa primeira noite até a sua morte, 1 ano depois, mas todo o curso do nosso relacionamento se baseou naqueles poucos minutos em que esperamos por Seagrave e Ellen Hamilton, no estacionamento dos médicos. Sentado ao seu lado, senti minha hostilidade ceder a uma certa deferência, talvez mesmo subserviência. A maneira como Vaughan manipulava o carro dava o tom de todo o seu comportamento, alternadamente agressivo, transtornado, sensível, desajeitado, absorto e brutal. O Lincoln perdera a segunda marcha no câmbio automático. Vaughan explicou mais tarde que isso aconteceu durante uma corrida com Seagrave por uma estrada. Às vezes, na Western Avenue, retínhamos o tráfego na faixa de alta velocidade, arrastando-nos a menos de 20 km por hora, enquanto esperávamos que a transmissão avariada engatasse direito. Vaughan podia se comportar como uma espécie de paraplégico, mexendo freneticamente o volante, como se esperasse que o carro funcionasse direito, sem os controles. Os pés suspensos, desamparados, enquanto avançávamos depressa para a traseira de um táxi parado no sinal de trânsito. No último instante, ele parava o carro com um solavanco, zombando de seu papel como motorista. Seu comportamento com todas as mulheres que conhecia era governado pelos meus jogos obsessivos. Com Ellen Hamilton, costumava falar de uma maneira brusca, irônica, mas em outras ocasiões era polido e diferente, fazendo-me confidências intermináveis nos banheiros dos hotéis do aeroporto, indagando se ela trataria da esposa e do filho pequeno de Seagrave, talvez mesmo dele, mas no instante seguinte, distraído por alguma coisa, descartava por completo o trabalho e as qualificações médicas de Ellen. Mesmo depois que tiveram um caso, os ânimos de Vaughan continuaram a oscilar da afeição a períodos prolongados de tédio. Ele sentava ao volante do seu carro, enquanto Ellen vinha do serviço de imigração, seus olhos concentrados numa fria avaliação de ferimentos esperados. Vaughan apoiou a filmadora na coluna do volante. Recostou-se, as pernas bem separadas, uma das mãos ajustando a virilha volumosa. A brancura dos braços e do peito e das cicatrizes que marcavam a pele, como as minhas, proporcionava ao seu corpo um brilho metálico e insalubre, como o vinil gasto do interior do carro. Aquelas marcas na pele aparentemente sem sentido, como as estrias de um cinzel, indicavam o braço inexorável de uma cabine de carro em colapso, a carne moldada por mostradores de instrumentos quebrados, pela alavanca de mudança e pelos controles de luz arrebentados. Juntas, descreviam uma linguagem acurada de dor e sensação, erotismo e desejo. A luz refletida dos faróis de Vaughan realçava um semicírculo de 5 cicatrizes em torno do mamilo direito, o contorno óbvio da mão que segurava seu peito.
Fui com Vaughan para o banheiro público de emergência e paramos lado a lado no mictório. Olhei para o seu pênis, imaginando se também era coberto de cicatrizes. A glande, segura entre o indicador e o dedo central, tinha um corte profundo, como se fosse um canal para o excesso de sêmen ou muco vital. Qual parte de um carro acidentado marcara aquele pênis, onde ocorrera o casamento de seu orgasmo com a ponta cromada de um instrumento? Os excitamentos terríveis daquela cicatriz me provocavam a mente quando deixei o banheiro atrás de Vaughan, de volta ao seu carro, em meio aos visitantes do hospital se dispersando. A marca enviesada, como as colunas do para-brisa do Lincoln, expressava toda a passagem torta e obsessiva de Vaughan pelos espaços abertos da minha mente.